Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o vídeo tão esperado que vocês me pediram nos comentários no último vídeo que eu postei, né? Sobre o reunião de jovens, como foi meu teste de reunião de jovens. Vocês pediram que eu me trazer o de culto oficial. E eu demorei muito pra trazer esse vídeo, gente, então me perdoem. Mas o importante é que estamos começando 2025 com o pé direito, né? Eu tô trazendo esse vídeo aqui agora pra vocês, pra explicar. Eu anotei também alguns tópicos aqui no caderninho pra me poder não esquecer de nada, tá bom? E é isso, vamos lá. O primeiro tópico é como eu estudei. Gente, quando eu fiz meu teste de reunião de jovens lá em 2023, minha instrutora me deu duas semanas de folga, né? Ela iria me dar mais, só que eu queria voltar logo pro gym, porque me conheço, se eu demorasse demais lá, eu ia ficar muito acomodada, né? Se eu demorasse demais de voltar pro gym. Então, eu queria ficar só 2 semanas mesmo e depois eu voltei. Ela me deu uma meta, né, porque o próximo teste para culto oficial, a meta era fazer o teste em junho do próximo ano, já que eu fiz em 2023 em junho também, eu fiz dia 17 de junho, se eu não me engano, 2023, vou deixar aí na tela pra vocês. E aí, de reunião de jovens, né, e aí o próximo iria ser em junho também, de culto oficial, a gente só não sabia a data. E aí o que aconteceu? Eu fui estudando, né, ela foi passando uma meta pra mim de 7 hinos e uma lição do volume 3, né, que é o volume para culto. Ele tem 25 estudos e alguns exercícios. Então eu fui passando um estudo por gen, né, porque o meu gen era no sábado, sempre foi no sábado. Até que eu me lembre, né, acho que no começo, enfim, não é hora pra falar disso. No sábado eu teria que passar 7 hinos e um estudo do volume 3. E aí eu fui passando e tal, só que depois a gente foi vendo que ela refez o planejamento lá e tal, que ela tinha feito, e falou que pra mim alcançar a meta, né, pra fazer o teste em junho do próximo ano, eu teria que passar 10 hinos, e eu não vi problema nisso, eu conseguia passar. E eu fui passando 10 hinos por semana em um estudo, né, e a escala também, que tem a escala que a gente tem que passar. Eu fui passando, só que aí depois, quando chegou no mês de fevereiro pra março, por aí, eu fui no mês de março, não me lembro, acho que foi no mês de março. Aí a gente já descobriu que o teste iria ser em maio, né, já não iria ser mais em junho. E a meta que ela tinha feito pra mim, poder passar os hinos e tal, seria pra junho. Então, assim, eu fiquei um pouco desesperada, né, não vou mentir. E aí eu conversei com ela, falei como é que ficaria a questão da meta, e ela falou pra mim se eu não conseguiria passar mais hinos, né, do que o normal, tipo assim, mais de 10 hinos. E, gente, eu falei, eu consigo e tal. E em relação ao estudo, eu estava no estudo 20, 21, por aí, acho que faltava alguns ainda pra me terminar, até o estudo 25, né? E eu falei com ela, como vai ficar a questão dos estudos? Ela falou assim, olha, se você puder focar agora nos hinos, seria melhor do que no estudo. Porque ela passaria, né, a minha situação pra examinador e tal, o pessoal lá, os irmãos, e aí eu poderia fazer o teste faltando algumas lições do volume 3. Eu falei, tudo bem, tranquilo. E aí eu fui passando, mesmo assim, eu fui passando o volume 3, eu não parei onde eu estava. E fui passando os hinos. A gente fez a contagem, gente, e em 2 meses, ou era um mês, não sei, acho que era em 2 meses mesmo, quase 2 meses para o teste. Faltava 79 hinos para me passar. E era aqueles 79 hinos do volume 4 para 5, né? Do volume o quê? Da fase 4 e 5, que é dessa última aqui que tem, ó. Essa última aqui, que são os hinos mais difíceis que tem, né, no inário. Então, assim, pra me passar muitos hinos dessa fase, já que os hinos são um pouco complicados, né, normalmente, ia ser muito complicado. Mas mesmo assim, eu tentei. E aí, gente, quando eu me vi, assim, eu tava estudando tanto, porque assim, eu tava trabalhando o dia, né, tava trabalhando de 8 horas da manhã, meu trabalho normal, até 6 horas. E à noite eu tinha aula, então minha aula durava até 9 horas da noite, 9h30. Chegava em casa já umas 9h40, por aí, 9h50, jantava, tomava banho, jantava e depois ia direto pro órgão estudar, né? E aí, quando eu iria estudar, eu só fechava, gente, o órgão meia-noite, porque eu sabia que eu teria que me esforçar bastante pra poder fazer esse teste em junho, em maio, né? Então, assim, me esforcei bastante. Quando eu me vi, eu já tava passando, pra vocês terem noção, 16 hinos por semana. Às vezes eu ia com 16, ia com 15, 17 hinos, entendeu? Então, você já me viu passando essa quantidade de hinos sem nem entender o motivo. Eu sei que foi Deus mesmo na minha vida. Ele mesmo que tava me dando entendimento, né? Sabedoria pra me poder pegar aqueles hinos ali com facilidade. Então, foi assim que eu estudei, né? Eu fui passando e eu consegui terminar os hinos no cronograma certo, né? No tempo certo. Porém, o estudo não. Faltou o estudo 25 pra mim poder terminar do volume 4. E como eu falei pra vocês, eu não foquei tanto no volume 4, principalmente pra revisar, porque
praticamente não deu tempo, foi tudo muito rápido, sabe? Aí o que aconteceu? Nesse ano de 2024, teve essa coisa assim que mudou um pouco, que foi a gente fazer o pré-teste, né? Que agora tá na hora do pré-teste, é o próximo tópico. Em relação ao pré-teste, teve umas coisas assim que mudou aqui na minha região, não sei se na de vocês também, que é que o pré-teste agora seria com a examinadora, né? Com a examinadora da nossa cidade. Então assim, meu pré-teste foi com ela e... Assim, gente, pra falar pra vocês, ela pediu muitos hinos, assim. Eu não lembro os hinos que ela pediu, mas ela pediu muitos hinos. Às vezes a gente acha que só vai pedir da fase 4 e 5, mas na verdade ela pediu da fase 3, da fase 2 também. Ela pediu hinos muito selecionados, assim, sabe? Estudos também, ela pediu bastante estudo. E ela também já tava ciente que eu não consegui passar o estudo 25, né? Porque não deu tempo. Então ela pediu do estudo 1 até o estudo 24 pra mim, só que não foi todos, né? Ela selecionou alguns. Eu lembro que ela pediu 23, né? O estudo 22 também, que é uns difíceis que tem. O estudo 19, o 15. Ela pediu esses daí pra mim, mas ela pediu mais também um pouquinho, só que eu não lembro agora. E aí depois, a gente foi pras escalas também. Ela me pediu algumas escalas, foi tranquilo também, porque as escalas é um pouco mais fácil, né, pra gente poder decorar, pra gente poder passar. E aí, eu passei no pré-teste, né, eu passei no pré-teste, foi tudo tranquilo. Depois disso, teve o pré-teste com o encarregado, né, que tem que ter. Que antes era primeiro com a instrutora, depois o encarregado, e depois a gente iria pro teste. Mas dessa vez foi diferente, dessa vez foi o pré-teste com a examinadora, depois foi com o encarregado. Isso porque não deu tempo de fazer o pré-teste com a instrutora, né. Aí depois foi com o encarregado. E o encarregado foi muito tranquilo, né? Porque ele não me cobrou tanto assim. Foi tranquilo, assim, eu achei bem de boa o pré-teste com o encarregado, porque ele pediu uns hinos bem difíceis, né? Mas que eu passei tranquilamente também. E umas lições também, eu não vou mentir pra vocês, ele pediu estudo 20... Acho que foi 22 ou foi 23, agora eu não me lembro. Mas que esse estudo é muito ruim pra mim, eu tinha muita dificuldade nele, eu não tinha revisado esse método direito. Então assim, eu errei bastante em um estudo do que ele me pediu. E aí ele ficou muito no meu pé naquele estudo, né? E depois ele falou pra mim que era pra mim estudar muito, porque aquele estudo é um estudo que pede muito em teste, né? E foi o que eu fiz, gente. Eu revisei muito, né, depois do pré-teste, que eu passei também no pré-teste com o encarregado. Eu revisei muito o volume 4, o volume 3, perdoe. Eu revisei muito o volume 3, eu revisei muito os hinos de novo. E eu me esforcei bastante, sabe? E aí, quando chegou no dia do teste, que foi que eu não consegui gravar pra vocês, eu não estava nervosa. Tipo assim, o meu nervosismo já tinha passado. Eu também fui a penúltima. Aliás, de culto oficial eu fui a última. Depois tinha mais uma só pra oficialização e depois encerrou, né? A chamada lá das meninas pra poder fazer o teste. O meu teste não foi com a mesma examinadora que fez o meu pré-teste. Ele foi com uma examinadora de outra cidade, uma cidadezinha perto aqui da minha. E que assim, eu nunca tinha feito o teste com ela, né? Mas também foi muito tranquilo. Ela me pediu vários hinos. E eu não lembro muito bem agora. Eu sei que ela pediu pra mim solfejar o hino 217. Se eu não me engano, foi esse hino que ela pediu pra mim solfejar. Ah, e o encarregado também pediu pra mim solfejar o hino, que foi o hino 337 também. Foi os hinos que eu solfejei durante esse pré-teste e o teste, né? E foi tranquilo. Depois lá na hora do órgão, né? Não, vamos voltar um pouco aqui. Na parte teórica, ela pediu só esse mesmo 217 e ela pediu também alguns estudos mesmo, alguns exercícios do MSA, né? Porque a gente já tinha saído do MTS e acho que a partir de 2024 já iria iniciar mesmo o MSA. Aí eu tinha passado só algumas lições do MSA, não foi muitas. Foi só, acho que até a 47 que eu passei, ou até a 50, eu não me lembro. E aí ela me pediu só umas 2 lições mesmo, assim, que foram muito fáceis, né? Porque eu vou iniciar, o comecinho ali é muito fácil. E foi tranquilo. Aí depois, na hora da prática, que foi no órgão, ela me pediu vários hinos. Eu não lembro agora quais foram, gente, porque assim, são 480 hinos. E pra gente lembrar cada um que pediu, é muito complicado. Aí eu só lembro do 384 que ela pediu. Ela pediu 217 também. Ela pediu alguns de batismo também, né? Pediu. E foi vários hinos assim. Os estudos do volume 3, eu lembro perfeitamente qual foi o que ela pediu. Ela pediu o 9, que eu passei tranquilo. O 9. Pediu o 10 também, o estudo 10. Que eu passei mais ou menos. Mas, gente, no estudo 25, que foi essa parte que eu não falei pra vocês,
eu tinha estudado o Estudo 25 em casa, porque eu vi que dava pra mim estudar e passar pra minha instrutora. Eu passei o Estudo 25 pra minha instrutora depois dos pré-testes, né? Depois que fez o pré-teste com examinadora, com encarregado. Teve umas 2 semanas, foi um aí, e deu pra mim fazer, né? Deu pra mim passar o volume 5 com minha instrutora, só que ele não estava 100%. Mas eu me senti confiante em passar no teste, né? A examinadora me pediu, por último, esse Estudo 25, e eu me senti confiante, né, de passar. Só que quando chegou nessa parte aqui, eu vou mostrar pra vocês. Quando chegou nessa parte aqui, ó, tá vendo que a gente tem que tocar 4 notas e também tem essa parte de cá também. Pra mim, essa parte é a mais complicada de todas. E aqui, eu errei. Gente, eu errei muito. Tipo assim, eu parei e tal. Fora também que eu tava passando os estudos muito devagar, tipo assim, não tava no andamento certo, né? Tava na média praticamente, mas não tava na máxima. E tem que passar na máxima, né? Pelo menos aqui na minha região a gente tem que passar os estudos, né? Os hinos na máxima. Não pode cair o andamento, né? Não precisa ser tão na máxima às vezes, mas também não precisa ser muito na mínima. Então assim, eu tava ali no meio termo, né? Eu não tava nem na média. Eu não lembro agora mais ou menos o nível que eu tava ali não, mas eu sei que não tava um nível tão bom no volume, né? Mas nos hinos tava ok. Então assim, eu errei muito no volume 25. Quando eu terminei de passar o volume, o estudo, nos estudos, ela olhou pra mim assim, que por último, né, ela pediu as escalas. Depois ela tirou o método do órgão e pediu as escalas. Aí ela olhou pra mim assim e falou, olha, os seus hinos estão ok, mas esse volume 3 eu vou deixar pra você passar na oficialização. Porque você tá errando um pouco, mas eu sei que você tem capacidade de passar ele perfeitamente. Então, na próxima vez que a gente for fazer o teste, que você for trazer para oficialização, você vai trazer todo esse método perfeitinho, sem errar nota nenhuma, tá bom? Gente, daí eu já senti que eu tinha passado no teste, porque ela falou no próximo teste para oficialização. Então, assim, ela falou oficialização, né? Então, consequentemente, eu já teria passado no teste. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando ela falou isso, mas ainda não era a última palavra, né? A gente só iria saber no final. Mas mesmo assim, eu também estava sentindo em mim que eu tinha passado, porque eu fui confiante, né? Meus hinos foram bons também, as escalas, a parte teórica também. O que só tava ruim mesmo só foi o método. E aí foi isso. Depois que terminou, ela pediu algumas escalas, que eu não lembro agora quais foram, mas só foram 2. E aí eu fui lá, sentei do lado da minha instrutora, ela foi chamar outra menina de oficialização e ela fez o teste da menina lá. E aí a gente foi esperar pra ver quem é que tinha passado no teste, né? Graças a Deus, naquele dia todas passaram. Eu fiquei muito feliz também que eu passei. Fiquei um pouco triste por conta do método, mas eu entendo, né, que foi porque eu realmente não tive tempo de revisar direito pra um teste que seria em junho. Eu tinha toda a programação, uma meta, um planejamento, um cronograma pra estudar até junho. Teve que dobrar um pouco, né? Dobrar bastante, na verdade. Os estudos, né? Tive que intensificar ainda mais os estudos. Então, não foi culpa minha, porque eu não estudei direito do volume 3 e tal. Realmente porque não teve esse tempo suficiente pra eu poder passar. E foi isso. Depois disso teve minha apresentação no culto, né? E aí depois disso eu comecei a tocar. E foi tudo bem, gente. Hoje tá tudo tranquilo, né? Eu lembro que no primeiro dia que eu toquei na igreja, o irmão pediu no último corinho 1, né? E, gente, eu nunca mais tinha revisado aquele corinho 1. Eu acho que eu não tinha revisado ele nem pra os pré-teste, nem pra o teste. Eu não tava nem lembrando que existiam os corinhos, sabe? E aí eu errei um pouquinho na introdução, mas ali eu passei por cima e foi tudo bem. Só foi isso também. Depois disso eu não lembro mais ter errado alguma coisa assim, né, demais não. Vocês sabem, né, que no final sempre tem alguma coisa motivacional, alguma palavra motivacional, né, alguma coisa assim pra eu falar pra vocês. Mas o que eu vou falar é a mesma coisa de sempre, porque eu sei que em todos os testes a gente sente a mesma coisa, que é aquilo que atrapalha muito a gente, que é o nervosismo. Quando a gente fica nervosa, e tipo assim, é normal a gente ficar nervosa, porque a gente sabe que tem alguém ali lhe avaliando, que tudo depende de você, naquele momento ali, de Deus e de você. Então assim, gente, o nervosismo é super normal, mas não é normal você ficar tremendo também, né? Enfim, o nervosismo é super normal também, tá? Então assim, você vai ficar nervosa, você vai ficar com medo. Não vou mentir pra vocês, teve um ocorrido aí que teve nesse tempo aí que eu tava estudando, fazendo pré-teste e tal, que antes do pré-teste eu falei com minha instrutora, né? Falei, olha, eu acho que não vai dar certo, eu acho melhor esperar pra o próximo teste que vai ter no final do ano, porque eu não tô me sentindo tão segura de fazer esse teste agora.
eu acho que eu vou perder no teste, né? Não vou passar. E aí eu não queria receber um não e tal. E ela falou assim, você chegou até aqui pra agora você parar? Então, assim, essas palavras entraram muito na minha mente, no meu coração. E eu entreguei na mão de Deus, porque essas palavras entrou pra mim, né? Foi algo muito positivo, né? Tipo, realmente eu estudei bastante dos meses que eu tô focando, que eu tô passando 16 minutos por semana, dormindo meia-noite, pra agora eu desistir. Então, assim, vai surgir isso, né? Algumas pessoas normalmente surgem isso. Eu já vi algumas colegas minhas do GEM, né? Que, assim, quando a gente tá perto do teste, a gente pensa em desistir porque a gente acha que não tá pronto. E, na verdade, você está pronto, sim. É apenas algo do seu psicológico, da sua cabeça, sabe? O medo de perder, o medo de receber, de ver um não lá, de que você não passou. E, gente, isso é super normal. E o conselho que eu dou pra vocês nessa parte de estudos revise bastante os hinos. Pode ser que esteja algum instrutor, algum examinador, eu não sei, algum organista, me vendo esse vídeo meu aqui, pode até não concordar. Mas eu trouxe isso pra mim e deu certo, assim. Se você vê que você não tá tendo tempo pra estudar suficiente, tipo método, os hinos e tal, foque nos hinos, tá? Não sei como funciona na região de vocês aí. Mas aqui foi super tranquilo em relação ao método, até porque também tinha uma colher de chá, né? Porque na minha comum, a gente sempre foi muito necessitado de organista, só tem um organista, né? E assim, às vezes no culto ficava sem organista, né? Por alguns motivos pessoais da organista da gente. Então assim, eu tinha essa colher de chá também porque a minha comum era necessitada, né? De organista. Então eles falaram, tudo bem se ela não conseguir bater a meta do método, eu não consegui vir com as 25 lições. Mas além de eu não ir com as 25 lições, por mais que a 25 foi ruim, mas eu considero que eu não fui com ela, porque eu não gosto nem de lembrar dessa lição. E aí o que aconteceu? Lá eu tinha uma colher de chá no teste, porque a minha instrutora explicou a situação, a examinadora também já sabia da situação, né, que a minha comum era necessitada, então não teria problema de eu não ir com as 25 lições completas. Eu poderia ir com os hinos completos e poderia ir só com 20 lições, até 15 lições, porque eu tinha essa colher de chá, né, porque a minha comum era necessitada. Então assim, não sei como funciona na região de vocês, se vocês têm que ir com todos o bichinho do método, né, com todos os estudos do método e tal. Mas o conselho que eu dou pra vocês é foque nos hinos, gente. Por quê? Porque você não vai tocar o método no culto. É como eu falei, pode ter algum examinador, pode ter algum instrutor vendo esse vídeo meu aqui. Mas é o meu ponto de vista. É o meu ponto de vista, acredito que seja o ponto de vista de todas as candidatas. Ou de algumas, não sei. É importante o método, por conta da agilidade que você tem, né, das coisas, a habilidade também. Ajuda muito você, né, a evoluir. Mas assim, os hinos é o que é mais importante. Então, o que você puder se doar para os hinos é muito bom. O método você passa, você revisa, você faz o que você pode nos métodos. Mas os hinos é o principal, tá bom? Porque imagine se você ir com o método todo bom pro teste, o método perfeito, e os hinos irem ruins, e os hinos irem na mínima, ou até abaixo da mínima, você errar muito. Então assim, entendeu? São 480 anos pra gente estudar. Por isso que eu falo pra vocês, foquem nos hinos. E foi esse vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Me segue lá no Instagram também, se inscreve no canal, ative as notificações. E é isso, um beijo!